seguindo essa área de família, seguindo essa área de casamento, nós temos glorificado a Deus, né, servindo e aprendendo, né, aprendendo como família, porque não é fácil. Nós somos do projeto Vida de Cristo, que fica ali na Rua Maria de Almeida. Nosso pastor Nato, pastor Hélio, deixa um abraço para todos, em nome deles. E quando nós estávamos vindo para cá, pensando, né? Deus, como o Senhor é gracioso. Porque, queridos, todos nós somos sinceros, todos nós temos falhas. Todos nós somos imperfeitos. E é impressionante como Deus usa pessoas como nós, imperfeitas, falhas, para fazer a obra dele. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o mérito nunca será nosso. Nunca. Tudo é por Ele e para Ele. É o Senhor que tem capacitado você a continuar casado e continuará capacitando você nessa área, como o pastor mesmo falou, tão desafiadora e ao mesmo tempo tão prazerosa. Amém? Em nome de Jesus, nessa noite, todos nós, inclusive nós aqui, nós podemos ser edificados enquanto casados, e ao voltarmos para a nossa casa, voltar para a nossa realidade, nós possamos voltar nutridos por tudo aquilo que realmente é verdadeiro e tem poder para mudar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Amém? Amém, queridos. Boa noite. A paz do Senhor. Glória a Deus. Nós nos alegramos por ver vocês aqui. Queridos, porque, infelizmente, muitas vezes nas igrejas não é falado sobre casamento, não é falado sobre relacionamento, e nós nos alegramos, porque o nosso coração, né, o nosso chamado é nessa área de família, né? Como o meu marido falou, o pastor Nazareno, nós somos chamados ainda no início do casamento, bem novinhos, a servir no Ministério de Casais, na época, hoje é Ministério de Famílias. E é muito bom ver quando Deus restaura, quando Deus sustenta. E esse tema, quando a irmã Michele entrou em contato e ela falou, olha, o tema é eu, você e Deus. Eu disse, glória a Deus. Queridos, porque a gente aprende muita coisa. A gente aprende como se comportar, a gente aprende o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar, a gente aprende a respeitar, né, mulheres? Nós aprendemos a respeitar, a ser submissa, o marido a amar, se entregar, muita coisa a gente aprende. Mas, irmãos, se nós não tivermos o cordão de 3 dobras, como a irmã falou, o texto que ela leu de Eclesiastes, se não tiver a terceira dobra, se não tiver Deus no nosso relacionamento, queridos, a gente não consegue fazer nada do que a gente sabe fazer. Glória a Deus. A gente não consegue colocar em prática nada das coisas que a gente aprendeu. E Deus precisa estar nos nossos relacionamentos. Amém? Então, nós nos alegramos muito por estar aqui, servindo vocês nessa noite, né? Nós não conhecíamos nenhum de vocês, mas o que importa é que Deus é que nos conduz, é o Espírito Santo que nos conduz. Amém? E é Ele que queria que nós estivéssemos aqui hoje, glória a Deus por isso. E eu queria começar com vocês fazendo uma dinâmica. Queria convidar, assim, voluntariamente, alguns casais que pudessem estar aqui na frente para a gente falar um pouquinho, dando já uma introdução, a palavra será ministrada e a gente conversar um pouquinho através dessa dinâmica. Amém? Pode ser assim, uns 4 casais, 5 casais, para se posicionar bem aqui nesse tapete vermelho lindo que arrumaram aqui para nós nessa noite. Já se levantou um ali, já puxou a esposa, eita glória! O homem tem atitude, glória a Deus. Amém, já veio o primeiro, cadê os outros? Segundo casal, dá uma salva de palmas ao Senhor pelo segundo casal. Glória a Deus. Levantou o terceiro, aleluia. Mais um, vamos lá, quem veio o quarto? Aleluia.
Amém, queridos. Agora vocês podem virar para cá para mim. Vocês vão ficar um atrás do outro, numa fila. Tá? Já tem aqui os dois aqui na frente, aí os outros dois irmãos ficam atrás. Não, o casal fica um do lado do outro mesmo. Aí fica um casal após o outro. Amém? Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, onde nós vamos falar frases. Eu vou falar frases para vocês. E não necessariamente você precisa ir para o mesmo lado que a esposa, tá? Se você não acha que é da forma como ela acha, você pode ir para o outro lado. Então eu vou falar frases. Quem achar que isso é uma verdade do que eu falei, dá um passo para cá, para a minha direita ou a sua esquerda. Dá um passo para cá, para esse lado. É verdade o que ela falou. E quem achar que não, que aquilo é uma expectativa, mas não é verdade, é uma coisa que a gente diria que fosse, mas nem sempre, né? É uma expectativa. Aí você dá um passo para esse outro lado, tá bom? Não, pode ser. Vai todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas não precisa ser o marido e a esposa do mesmo lado só porque ela foi, eu vou. Não, se você não acha que é, você vai pro outro, tá bom? Não deixe de se ser assim, influenciado. Se você acha que é verdade, o que é expectativa, você vai. Para esse lado aqui, verdade. Para esse lado aqui, expectativa. Tá? Pode soltar as mãos. Solte as mãos, porque aí para não ir um puxando o outro pro mesmo lado. Tá? Depois você segura as mãos, fica juntinho de novo, só um tempinho. Vai lá para a primeira frase. O tempo resolve sozinho os problemas do casamento. Verdade ou expectativa? Pode ir, vai. Dê de novo. O tempo resolve sozinho os problemas do casamento. E aí, vocês nem acham que é verdade, nem que é expectativa? Nenhum nem outro? Ficou alguma dúvida? Vocês entenderam? Fica de novo. Ó, pra cá é verdade. Pra cá é expectativa. Aí eu falei a primeira frase. A primeira frase. O tempo resolve sozinho os problemas do casamento. É expectativa? Então é verdade. Próximo. Romance e amor. Volta para o lugar agora. Volta para o lugar que é a próxima. Romance e amor são a mesma coisa. Verdade ou expectativa? Romance e amor são a mesma coisa. Tá todo mundo aí seguindo o primeiro casal. Vocês estão seguindo o primeiro. Vamos lá. Volta agora, próxima frase. Confiar é o mesmo que não estabelecer limites. Você confia tanto que não tem limite. Pode ir até onde for que eu estou junto. É assim? Volta agora. Está todo mundo alinhado aqui nessa igreja. Todo mundo é o mesmo pensamento. É a unidade, glória a Deus. Amar é aceitar qualquer comportamento do outro. Não é não, não é não. A irmã disse logo assim, não. Volta. Ser sincero significa dizer tudo o que eu penso. Se a senhora acha pra cá, não vai cá. Aqui já teve pensamentos diferentes. Voltou para o meio. O amor cresce quando investimos tempo um no outro. Amém. Glória a Deus. Vocês estão hoje aqui investindo tempo no casamento. Glória a Deus por isso. Voltou. Se ele me ama, ele vai adivinhar o que eu estou sentindo. Os homens disseram logo aqui, expectativa. Nós mulheres, né, temos esse defeito de achar que ele vai saber, ele tem que adivinhar. Então, misericórdia. Vamos lá. Próximo. Quem ama nunca se decepciona. Oh, quem ama nunca se decepciona. Já pensou se fosse assim? Voltou. Pedir ajuda demonstra fraqueza no casamento.
pedir ajuda demonstra fraqueza. Se eu peço ajuda para o meu marido, eu estou demonstrando fraqueza. Amém? Amém. A última agora. Se eu preciso pedir carinho, é porque o amor acabou. Pode voltar para mim. Uma salva de palmas, irmãos, para os casais. Estão bem alinhados, gente. Todo mundo com os pensamentos. Glória a Deus. Nós vamos falar só um pouco sobre essa dinâmica. Vocês podem sentar. Obrigada. Parabéns aí pelo posicionamento. Queridos, nós temos algumas coisas que nós carregamos como expectativas. Temos ou não temos? Muitas. Muitas, né? E muitas vezes, o que é que nós fazemos enquanto casais? Nós jogamos a expectativa todinha que eu tenho, das minhas necessidades, do que eu quero, do que eu espero, do que eu sonho, tá tudo em cima do meu marido. Joguei lá um peso enorme em cima dele. Te vira aí, segura aí teu peso. E quando ele não dá conta, ou ela não dá conta, porque nós somos humanos, nós somos falhos, carecemos da misericórdia de Deus todos os dias, nós nos frustramos. Nós temos a tentação de olhar para o lado e dizer, poxa, mas lá no casamento lá do irmão, ele é tão bom com ela, eu queria tanto que meu marido fosse assim. Eu queria tanto que a minha esposa fosse como a esposa daquele irmão. Queridos, Deus nos fez com características únicas. Cada um de nós tem as suas fraquezas, tem as suas dificuldades. E quando nós entendemos que nós somos dois pecadores lutando contra os nossos próprios pecados, e precisamos ajudar um ao outro, suportar um ao outro, ser base um do outro, fica mais fácil. Mas quando eu tenho o outro como alguém que precisa ser perfeito para mim, eu vou me frustrar. Eu vou me frustrar, eu vou achar que meu casamento não é tão bom assim. Não vale tanto a pena assim. Será que foi Deus mesmo que me deu esse homem? Será que foi Deus mesmo que me uniu com ele? E a gente começa a se questionar porque a gente colocou muita expectativa um no outro. E essa dinâmica, a gente falou algumas coisas aqui, teve algumas vezes que houve discordância, mas na maioria das vezes todo mundo foi para o mesmo lado. Porque de fato, queridos, existem frases no mundo, existem pessoas que acreditam em algumas coisas, em alguns ditados, como se fosse verdade. E nós, enquanto igreja, nós, enquanto casais do Senhor, que vivemos em Cristo, nós precisamos defender os valores do nosso Rei. Amém. Nós temos um Rei, amém? Nós todos estamos em um reino, no reino de Jesus. Ele é o nosso Rei. E se nós não defendemos os valores dele, nós vamos nos igualar às pessoas do mundo. E o nosso casamento não vai diferir em nada. E nós precisamos aprender que o nosso Deus precisa estar dentro do nosso relacionamento, moldando a nós. Eu gostei muito de uma coisa que o pastor Paulo, né? Que o pastor Paulo falou. Ele falou assim, olha, ninguém muda o outro. Ninguém muda o outro. Esse poder não temos. Nós não temos esse poder. E é verdade, irmão. Mas eu demorei muito para aprender isso. Confesso que no meu casamento eu demorei muito para aprender isso. Eu achava que eu ia mudar o meu marido. Achava que eu ia mudar ele. Eu achava que se eu chamasse ele e dissesse, senta aqui, bora conversar. Não estou falando que a conversa não é importante. É muito importante. Mas eu conversava porque eu queria mudar ele. Eu queria dizer, não, faça assim. Não, isso aqui não é legal. Faça assim, desse outro dia. E a gente não muda ninguém. A gente deixa Deus mudar a gente mesmo. E a gente intercede pelo outro. E espera, e confia que Deus vai mudar o outro. Amém? Então, essa expectativa, queridos, é como se a gente estivesse carregando uma mala bem pesada nas costas, sabe? Bem pesada. Um negócio muito difícil e a gente anda ali porque ele tem que ser perfeito, ele tem que me amar, ele tem que me surpreender, ele tem que saber quando eu estou zangada, ele tem que trazer a comida minha preferida que eu estou com vontade de comer agora.
E a gente começa a carregar uma mala pesada. Mas quando a gente tira esse peso das nossas costas, a gente vive a leveza que o casamento precisa ter. Estar casado é bom demais. Amém? Quem pode dizer amém por isso? Amém. É bom demais a gente não ser sozinho. A gente tem alguém com quem compartilhar a vida. É maravilhoso. É maravilhoso, é bênção de Deus. Então por que a gente não investe nesse relacionamento? Por que a gente não investe tempo? Nós precisamos aprender isso. E eu quero convidar você agora. Eu tenho aqui uns papéis e eu queria pedir para que fosse distribuído. Eu sei que vocês já escreveram uma carta. Glória a Deus. Eu sei que vocês vão ler essa carta com muito carinho em casa, vão ter esse tempo, vão descobrir coisas que talvez vocês nem sabiam. E é tão bom quando a gente se conecta enquanto casal. Meus irmãos vão distribuir um papelzinho aí entre vocês. O que eu quero que vocês escrevam? Um papelzinho por casal, tá? Um para os dois. Queridos, essa dinâmica que a gente vai fazer agora, a segunda dinâmica, não sei só essas duas, tá? Antes da gente ouvir a palavra de Deus, eu queria que você, de fato, fizesse ela de forma assim, bem consciente, bem intencional. Essa dinâmica, você vai escrever nesse papel, eu decido, você vai completar uma frase. Cada um vai completar, da forma como acredita, tá? A frase é o seguinte: eu decido te amar quando. Aí você vai escrever. Quando, em que momento que você vai precisar decidir amar o seu cônjuge? É quando ele está zangado? É quando ele está com fome? Tem gente quando está com fome, você é mal-humorado, né? Eu fico assim, mal-humorado. Confessando aqui meu pecado. Você pode também falar alguma coisa que para você é muito difícil, por exemplo, olha, é muito difícil para mim pedir perdão. É muito difícil para mim reconhecer quando eu estou errado, mas eu decido fazer isso. E quando eu faço, é porque eu estou te amando com atitudes. Você pode escrever isso? Ou você pode escrever alguma coisa que você ainda não consegue. Deus sabe que você não consegue. E Deus sabe que você precisa dele para conseguir. E você escreve aí, crendo que o Senhor estará contigo para te ajudar. E você vai dizer, olha, para o seu marido, para a sua esposa, eu decido te amar quando? Aí você escreve aí. Depois você passa para o outro, escrever, pode escrever nas costas. E aí você vai ler um para o outro. Amém? Todo mundo já recebeu? Alguém não recebeu o papel? Levanta a mão. Todo mundo recebeu, né? Então você pode começar a escrever quando e em que momento você decide amar. Se você quiser falar no ouvido também pode. Você está mais aí desinibido, e você quer falar no ouvido, você pode falar. Eu pedi para o irmão aumentar um pouquinho a música, bota uma música romântica aí, irmão. Deixa fluir. Você está assumindo um compromisso. O amor é muito mais do que um sentimento, queridos, é decisão. Eu decidi escolher um amor todos os dias. Decidi ser melhor um para o outro todos os dias. Decidi superar as suas dificuldades, os seus limites, as suas imperfeições. Vira o outro lado, que ele escreveu do outro lado.
escreveu, pode ler um pro outro, olhando no olho, tá? Valorize esse momento, olha no olho. Tenho ao meu lado em todos os momentos. Vai na primeira para eu usar? Esse texto, posso ler? Não. Peraí, deixa eu ver. Eu só vou falar aqui que não tô falando de sentir, tá falando de ser, de agir. Pode? Ou vai repetir até eu? Eu não falo, você só não fala. Em todos os momentos, sigo te amando, sigo te Todo mundo terminou? Quem não terminou, levanta a mão. Quem não terminou? Se comprometa com coisas que você pode e vai fazer. Não adianta você se comprometer com uma coisa impossível, ser perfeito. Não se comprometa com isso não. Isso aí não é para nós, é para Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz quando ouviu aí que o seu cônjuge vai se comprometer, depois ficou feliz aí? Alguém ficou alegre? Aleluia. Mas não é para você ficar cobrando dele não, de comprometer. Não. É para ajudar em oração. Para dizer, meu amor, vamos orar junto? Amor, vou te ajudar. Eu sei, é difícil para ti, né? Vamos se ajudar um ao outro. E cada um ajuda um ao outro. Como eu falei ainda agora, nós somos 2 pecadores lutando contra os nossos pecados. Eu queria ler para você, só para encerrar, o texto de 1 Coríntios 13, versículo 4. É bem conhecido, eu creio que todos conhecem. E ele diz: o amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. E quando ele fala, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, ele não está dizendo que o amor sente a bondade, que o amor sente a paciência, ele diz que o amor é, que o amor escolhe ser, decide ser. E nós, enquanto casados, nós precisamos decidir amar o nosso cônjuge. Se você não está mais com o coração queimando por essa pessoa que está aí do seu lado, se teu coração não está mais palpitando quando ele vai chegar em casa, quando ela vai chegar em casa, decida amá-lo. Decida fazer algo de diferente. Decida ser melhor para ele e principalmente para louvar a Deus no meio do seu casamento. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Agora eu queria convidar você só para estender a mão para nós orarmos pelo pastor, que vai trazer a mensagem dessa noite. Amém? Senhor, nessa noite nós louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. O Senhor é nosso Deus, nós não conhecemos outro Deus além de Ti. Só o Senhor é o Deus verdadeiro, Deus poderoso, Deus que nos uniu cada casal aqui nessa noite. Meu Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, pela dádiva do nosso casamento. E oramos, meu Deus,
pelo meu filho. Meu Deus, nós queremos ouvir o que o Senhor quer dizer para nós. Nós não queremos ouvir o que está no coração dele, mas o que está no teu. Que, meu Deus, ele venha diminuir para que o Senhor cresça, para que a tua palavra, Senhor, alcance o nosso interior e a tua revelação, Senhor, seja para nós nessa noite. Que nós possamos, meu Deus, ser alcançados pelo teu evangelho que transforma, que restaura, que convence, que traz arrependimento, para que nós possamos, meu Deus, no meio dessa sociedade, meu Deus, tão, Senhor, desarranjada, que nós possamos ser referência como filhos do Senhor para os casamentos que estão aí fora, meu Deus. É isso que nós oramos a Ti e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você fica à vontade, se sente. Amém. Ou melhor dizendo, eu queria fazer uma leitura, por reverência à palavra do Senhor. Eu queria convidar todos a ficar de pé, só para a gente ler a mensagem, ler a passagem. Logo em seguida você pode se sentar. Até mesmo a passagem que nós vamos ler, a passagem que a pastora leu, está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Por favor, quem trouxe a palavra do Senhor, a Bíblia, dou um tempinho para você abrir. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Amém? A palavra do Senhor diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Feche os olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor, nós apresentamos diante do Senhor como pessoas que são carecidas da Tua misericórdia. Que em nome de Jesus a Tua mensagem possa alcançar, Senhor, o mais profundo do nosso ser. Que o Teu Evangelho mais uma vez afete a nossa vida e faça, Jesus, transformação no nosso ser. Que o nosso casamento, a partir dessa noite, possa vivenciar um novo tempo da Tua parte. Amém. Que em nome de tudo aquilo que nós vamos ouvir, Pai, nós possamos ter coragem através do Espírito Santo e colocar em prática no meio do nosso casamento. Amém. E não somente nós enquanto casados, mas a nossa família, os nossos filhos, nós como família, possamos vivenciar um novo tempo da Tua parte. Amém. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, dê uma salva de palmas mais uma vez ao Senhor. Alegria, exalte ao Senhor. Amém. Você pode se sentar. Amém, queridos. Queridos, como eu disse na minha introdução, daqui a poucos meses nós vamos completar 19 anos de casados. E eu confesso que, se você me perguntar, pastor, como era a vida de vocês antes das suas filhas nascerem, porque nós temos duas filhas, duas princesas, Amanda com 15 anos, vai fazer 15 anos agora em agosto, e a Júlia que fez 10 anos agora, este mês, que se passou. Mas como era a nossa vida antes de nossas filhas nascerem? Eu confesso com vocês que eu não lembro. Eu não lembro bem como era o nosso dia a dia, mas o que eu sei, o que eu tenho certeza absoluta, que foram os dias desafiadores. Porque nós somos pessoas diferentes, nós somos criados de forma diferente. A minha esposa ela é baixadeira, minha esposa é de Santa Helena, fui buscar ela muito longe. Eu sou de Bacabal, nascido em Bacabal, e nós casamos, viemos morar aqui em Bacabal. E quando nós começamos a morar, por mais que nós estivéssemos namorando, né, algumas pessoas me cortejaram, não sei, antes de casar, mas nós namoramos 6 anos até casar. Nós achávamos que nós conhecíamos um ao outro, por conta desse relacionamento, né, por conta dessa duração de namoro. Mas quando nós casamos, nós percebemos o quanto nós éramos pessoas ainda desconhecidas um para o outro. Mas como, pastor? Vocês se conheciam há 6 anos. E depois de se casar, vocês não se conheciam mais. É mais ou menos assim. Tem um escritor chamado Tim Keller. Ele fala que nós casamos com um desconhecido. E quando ele falou isso no livro, quando eu estava lendo, eu indaguei. Mas como, Tim Keller? Como, pastor? Nós casamos com um desconhecido. Aí eu fui continuar a leitura, eu fui entender que, por mais que nós nos conhecíamos há 6 anos, mas ao casar, nós começamos de fato a conhecer um ao outro. Porque é muito fácil, querido, nós
cortejarmos um ao outro, não vivendo na mesma casa, ainda em namoro. Por quê? Porque se nós nos vemos poucos durante a semana. Nós tínhamos trabalhos, nós vivíamos em casas diferentes, eu na casa dos meus pais, ela na casa dos meus sogros, e nós víamos apenas 1 ou 2 vezes por semana. Pouco tempo, nós começamos a trabalhar mais distantes. Ali foi trabalhar em Pinheiro, eu fui trabalhar em Lago dos Rodrigues, e tinha meses que nós víamos apenas 1 vez por mês. Mas mesmo assim nós achávamos que nós conhecíamos um ao outro. Mas quando nós casamos, nós vimos que nós não conhecíamos tão bem um ao outro. Nós percebemos que nós éramos de culturas diferentes, nós somos criados diferentes, nós tínhamos gostos diferentes, mas quando nós namorávamos achávamos tudo muito parecido. Ah, comida gostosa, eu também gosto disso. Ah, você é assim, eu também sou. Porque nós estávamos fazendo o quê? Nós queríamos conquistar um ao outro. Eu tenho certeza que você, quando cortejava a sua namorada antes de casar, você só mostrava as suas coisas boas. Não era verdade? Claro, querido. Se você for para uma loja, não vou atacar nenhum vendedor aqui não, talvez tenha algum vendedor aqui, mas se você for numa loja e você perguntar para o vendedor, diz, olha como é esse coração, diz, olha, esse coração é o melhor que existe no mercado. Não tem falha, ele não quebra, ele pode chover, ele pode cair no chão, mas não vai quebrar, não vai se danificar. Você é mesmo, dizer, olha, ainda é barato. Tudo isso por um preço assim, assim, assado. E você fala, eu vou comprar. Não é verdade? Queridos, quando nós estamos namorando, nós apresentamos o nosso melhor, ou o que nós achamos que nós temos de melhor. E aí, quando nós casamos, nós começamos a mostrar, sem querer, querendo, o nosso lado patinho feio. Talvez você não tenha patinho feio, você não tenha um lado feio, mas eu comecei a apresentar para minha esposa os patinhos feios que eu tenho na minha vida. E aí começou os embates. E nós, na nossa imaturidade, que é normal para todo início de casamento, pela nossa imaturidade, nós infelizmente nós sofrimos com isso. Mas rapidinho eu tenho que continuar. Quem é casado aqui até 5 anos de idade? Sim, eu sou casado há 5 anos. Até 5 anos. Levante a mão. Olha. Quem já é casado de 5 a 10 anos? Levante a mão. Amém. Quem é casado há mais de 10 anos? Amém. 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 Tem muitos casais aí, ainda no início do casamento. Pois bem, pois nós começamos a nos conhecer e isso gerou em nós muita frustração. Porque quando nós namorávamos, volto a dizer, nós criamos muita expectativa. Ah, ali é uma princesa, e ela é realmente uma princesa. Ah, o Nazareno, o Júnior, é um príncipe que eu imaginei, que eu sonhei. E nós casamos com essa expectativa. E quando nós começamos a conviver juntos, passou uma semana, passaram 2 semanas, já começamos a achar uma coisa estranha, mas tudo bem, está tudo bem, é lindo, casar é maravilhoso. Mas o tempo foi passando e nós começamos a nos frustrar. E por muitas vezes nós nos sentimos decepcionados. Não somente pelo nosso cônjuge, mas por nós mesmos. Porque nós começamos a reagir de uma forma que nós nem mesmo nos conhecemos. Por quê, pastor? Porque agimos assim? Porque nós começamos a experimentar uma vida nova. Nós começamos a experimentar uma vida longe dos nossos pais. Nós começamos a experimentar uma vida onde nós assumimos uma responsabilidade de estar aliançados. Amém? E essa responsabilidade traz para nós um certo peso. De quê? Nós precisamos nos respeitar e amar. E quando nós estivermos aliançados, em nome de Jesus será até para a eternidade. Amém? Nós temos essa responsabilidade de nos amar e nos respeitar. Porém, como eu disse, há momentos que nós falhamos com isso. Ou o nosso cônjuge falha com isso. E qual a nossa reação? Talvez a sua reação seja chorar, seja ligar para os seus pais, mamãe, eu não imaginava que fosse assim. Eu quero voltar, só não me aceita. Aqui não acontece isso com ninguém não, tenho certeza. Em nome de Jesus, isso não acontece não. Pastor, o senhor não me disse que era assim, pastor. Tenho certeza que o pastor nunca recebeu uma ligação como essa. Mas aí vem aquele primeiro embate, porque nós não estávamos imaginando que seria assim. Mas a palavra de Deus é isso que move não somente a nossa vida, mas as nossas relações e principalmente a nossa relação conjugal. Amém? A palavra de Deus diz que o nosso amor precisa ser amor paciente.
O amor que nós precisamos compartilhar, não somente dentro da igreja com os irmãos, que todos são maravilhosos, lindos, perfeitos. O nosso amor, ele precisa ser um amor bondoso. Porque é tão fácil, pastor, amar os irmãos da igreja, ser carinhoso, ser cuidadoso com eles, mas quando nós chegamos na nossa casa, há discussões acaloradas. Por quê? Porque nós temos contato com os irmãos poucas vezes na semana. Queridos, nós temos aprendido que casamento é uma dádiva de Deus. Não somente para nós vivermos de uma forma prazerosa, como um casal merece e deve viver, mas nós temos uma oportunidade de sermos promovidos em santificação através do casamento. Por isso que nós temos aprendido que casamento é uma dádiva, porque mostra para você, casado, mostra para mim, quando casado, o quanto nós somos falhos. Porque nenhum outro tipo de relação nos confronta tanto do que um casamento. Eu morei com meus pais até meus 22 anos, acredito, mais ou menos isso, 21, 22 anos. Meus pais me confrontaram? Sim, inúmeras vezes. Mas nunca eu fui tão confrontado estando casado com a minha esposa. Eu nunca me senti tão confrontado estando casado. Por quê? Porque mesmo que eu tenha 19 anos de casado, saí da casa dos meus pais com 22, 21 anos, ou seja, até então, eu tive mais relacionamento com os meus pais do que com a minha esposa. E mesmo tendo menos tempo com a minha esposa, eu me senti mais confrontado. Por quê? Porque nós temos mais intimidade com a nossa esposa do que com nossos pais. E essa relação, por ser uma dádiva de Deus, mostra o quanto eu e você, desculpa de colocar você nessa linha, eu sou falho. Por muitas vezes essa imaturidade apontava os nossos erros com objetivos errados, com motivações erradas. Às vezes a minha esposa apontava os meus erros, eu apontava os erros dela. Para quê? Para mostrar que eu estava certo e mostrar que ela estava errada. Ou muitas vezes ela apontava os meus erros para mostrar que eu estava errado e ela estava certa. Nós começávamos essas discussões para mostrar um para o outro que ganhava as discussões, para mostrar um para o outro quem era mais forte, quem era o mais correto. Tudo isso é fruto de imaturidade. E talvez você ainda está vivendo isso ainda. Eu quero que você, ouvindo essa mensagem até aqui, tivesse paciência. Se você está vivendo essa experiência de apontar os erros da sua esposa, e você, com motivação de mostrar que você sempre tem razão, tenha paciência. O Senhor está trabalhando no seu coração. E isso vai mudar. Um casamento, ele começa a frutificar, um casamento começa a florescer de uma forma poderosa da parte do Espírito Santo, quando nós paramos de acusar o outro e nós começamos a olhar para si. Olhar o quanto eu estou errado, o quanto eu estou sendo impaciente, o quanto eu não estou sendo bondoso, o quanto eu não estou sendo amoroso, o quanto eu sou invejoso, porque às vezes eu acho que ele ou ela se comporta melhor, fala melhor, se expressa melhor, e tudo isso vai me afetando. Talvez você está vivendo essa experiência até aqui no seu casamento, mas até aí, tudo bem, isso é normal. Não se sinta pressionado, pastor, que eu estou vivendo isso, eu estou errado. Não, isso é um processo de todo casamento, seu, meu, nós passamos, talvez alguns casais ainda vão passar por isso. Mas o lado bom disso tudo é que se você está vivendo essa experiência, eu estou aqui expressando para você, mostrando para você, não tenha isso como um peso no seu casamento, mas veja isso com outro olhar. Cuidado de Deus, zelo de Deus, porque o Senhor quer santificar você e o seu casamento. Eu tenho aprendido, querido, também, que não há outra forma de nós vivermos essa realidade que eu estou falando aqui, longe de Jesus. Não há outra forma de nós vivermos essa realidade, queridos, se nós não tivermos enraizados no Evangelho de Cristo. Se você passa por uma crise conjugal e em algum momento no seu trabalho você acaba soltando um pouco do que você está experimentando na casa, olha, eu estou, triste lá em casa, não está conversando bem, toda vez que a gente conversa sempre tem briga, a gente dorme brigado. Às vezes nós falamos isso, até de forma imatura,
Nós falamos. E falamos de forma errada, no lugar errado, para as pessoas erradas. Mas se nós fazemos isso, também quero dizer para você, calma. Isso acontece também. O que é importante é que há um Espírito Santo, que a palavra dele diz, ele ora, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, há batalhas que nós estamos passando e nós achamos que nós estamos sozinhos. A batalha que você passa no seu relacionamento, seja numa área financeira, ou seja numa área sexual, ou seja numa área da comunicação, ou seja com a criação dos filhos, não importa a área que você esteja passando, mas tem momentos que você se sente sozinho. Você se sente cansado, frustrado, decepcionado e muitas vezes refletindo: será que eu tomei a decisão certa de estar casado com ele ou com ela? Quantas vezes eu acredito que você pensou sobre isso? Que o inimigo colocou em você um ponto de interrogação, a ponto de você duvidar do que o Senhor tem preparado para vocês enquanto casados. Há um Deus que nos ama acima de todas as nossas imperfeições. E é isso que nós precisamos estar conscientes. Que embora você e eu, sendo pecadores, embora você e eu ainda temos inúmeras imperfeições, e nunca vamos ser perfeitos, coloque isso bem claro na sua mente, nunca seremos perfeitos, porque perfeito só há um, Cristo Jesus. E quando nós entendemos que mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, Deus Pai deu a vida do seu único Filho por cada um de nós. Essa foi a maior expressão de amor da história. E é esse modelo de amor que nós precisamos viver enquanto casados. Quando nós conversamos com uma pessoa incrédula do Evangelho e nós erramos em compartilhar o que nós estamos vivendo no nosso casamento de ruim, é o que a pessoa vai dizer, aquela que não conhece a palavra: meu irmão, bebe um copo de cerveja e tudo vai passar. Meu irmão, procura uma mulher para ti, que mulher tem aos montes na rua. Minha irmã, larga esse homem grosseiro e procure outro na rua, que tem muito. É isso que nós ouvimos lá fora. É esse tipo, queridos, de solução que o mundo nos apresenta. Mas a palavra do Senhor não nos apresenta essa solução. A palavra do Senhor nos mostrou um modelo de amor que nós precisamos viver dessa forma. É uma regra alta, é um nível alto, mas somente assim nós podemos viver enquanto casados de forma saudável. Como? Se entregando por inteiro. Jesus nos apresentou o amor verdadeiro. Eu acredito que muitos aqui de vocês se sentem amados pelos seus pais. Muitos de vocês se sentem amados pelos seus filhos. Eu acredito que você que é casado se sente amado pela sua esposa, pelo seu esposo. Mas quero dizer para você, o amor que você sentiu até então nesta terra não se equipara ao amor do nosso Deus. E é este amor que precisa nutrir o meu e o seu coração. Somente nutridos desse amor nós podemos amar e respeitar, mesmo se o outro não merecer. Porque foi dessa forma que o Senhor se entregou por você e por mim. Nós não éramos merecedores. E mesmo sendo ser merecedores, o Senhor se entregou em obediência a Deus e por amor a nós. Mas muitas vezes, enquanto casados, nós queremos fazer o quê? Como foi dito aqui pelo pastor, nós queremos mudar o outro. Nós queremos mostrar, senta aqui, mulher de Deus, deixa eu te mostrar o que a minha mãe fazia. Deixa eu mostrar o que minha mãe fazia na cozinha, na cama. É dessa forma que você precisa fazer, porque minha mãe sabe fazer, você não. Ou então outra parte falava, senta aqui, olha, meu pai me respeitava, meu pai nunca levantou a voz para mim. Por muitas vezes nós casados fazemos isso. Mas quantas vezes, queridos, em lugar de julgar e condenar o outro, nós não vamos aos pés da cruz e falar, Senhor, por favor, muda tantas imperfeições que eu tenho. E quantas vezes nós queremos apontar um erro para o outro,
Mas poucas vezes nós vamos aos pés da cruz e falar: Senhor, eu reconheço, eu sou grosseiro, eu sou impaciente, eu sou egoísta. Esse é o Evangelho. Por muitas vezes nós fugimos deste Evangelho para não sermos confrontados. E ao fugir deste Evangelho, nós colocamos nosso casamento, a nossa família, a nossa vida em risco. Não há lugar mais seguro, igreja. Não há casamento mais seguro do que aquele que está rendido aos pés de Jesus. Não há casamento mais seguro do que aquele que está rendido à cruz de Jesus. A cruz remete o quê? Morte. Ressurreição. Mas a cruz remete a abrir mão dos seus próprios interesses. O pastor aqui teve um momento de dinâmica com a igreja. E é normal, quando nós vamos para um evento de casais, nós proporcionarmos esse momento com os casais. Porque nós temos a consciência que o maior problema do casamento se chama falta de comunicação. Pastor, nós conversamos. Ok, às vezes vocês podem até conversar, mas a maioria das vezes que a conversa, a briga. Isso não é comunicação, isso é discussão. São duas coisas completamente diferentes. E nós fazemos dinâmicas para que os casais que pouco exercitam a prática da comunicação, mesmo aqui em 20 minutos, 15 minutos, possam ter essa experiência de conversarem, olhando nos olhos, de falarem coisas que nunca tiveram coragem de falar. Nós tivemos este mês em uma cidade que nós fomos ministrar, e teve uma dinâmica bem diferente, coisa que a gente nunca tinha feito até então, mas nós fomos direcionados pelo Espírito a fazer essa dinâmica. E ao final do culto, o pastor daquele lugar nos convidou. Ele falou assim: Pastor Nazareno, aconteceu algo que eu nunca tinha escutado na minha vida. Ou seja, mesmo anos de casados, servindo o ministério, servindo famílias, haviam coisas que naquele casamento ainda precisavam ser ditas. Para você ver que todos nós estamos na mesma régua. Todos nós passamos pelos mesmos problemas. Nós não somos melhores ou piores que um ou outro. Mas o que diferencia na sua e na minha vida vai ser o quê? A palavra de Deus. Nós não podemos, queridos, colocar as nossas próprias decisões, os nossos próprios interesses à frente. Não, eu não vou pedir perdão para minha esposa porque eu preciso ser homem duro. Meu pai me ensinou que a gente precisa ser macho, e macho não abre mão. Por muitas vezes nós homens falhamos, querendo ser como nossos pais, mas nossos pais também foram vítimas dessa cultura. Mas a cruz vai corrigindo, a cruz vai quebrando ciclos doentios, a cruz vai nos levando a abrir mão de certas coisas que mostravam o quanto nós éramos egoístas, para o quê? Colocar o outro primeiro. A mensagem nessa noite, o tema é eu, você e Deus. E talvez nós temos apenas vivido a primeira e a segunda parte, eu e você. Mas onde está Deus? Aonde está Deus? Por favor, não precisa abrir a boca e me falar, mas reflita, esses anos que você está casado, quantas vezes o Senhor foi glorificado, você abrindo mão das suas próprias razões. Então a palavra de Josué que ele fala, eu decido ser feliz do que ter razão. Mas muitas vezes nós queremos ter a razão, custe o que custar no meu casamento, eu preciso mostrar o quanto eu sou homem. Mas a cruz nos ensina a ser feliz. E ser feliz é abrir mão dos nossos próprios interesses para glorificar a Deus. Amém? Por isso que eu digo, onde eu vou, por isso que o Senhor tem nos levado para vários lugares, de dizer para as pessoas que casamento é uma dádiva de Deus. Casamento é uma graça de Deus, porque não existe um outro tipo de relacionamento para promover santificação como um casamento. É um presente. No ano passado, 2025, talvez foi um dos anos mais difíceis do nosso casamento. Há mais ou menos 1 ano e meio, o Senhor nos dirigiu, o Senhor nos conduziu a abrir um canal no YouTube, chamado Casa Lugar de Deus.
E nesse canal nós temos ministrado somente áreas sobre relacionamento conjugal, à luz da palavra de Deus, de uma forma cristocêntrica. Exclusivamente cristocêntrica. Nós não vamos ali ministrar que você vai ser o homem mais rico do mundo, e que você é isso, aquilo, outro. Não! Nós levamos os casais, queridos, à cruz. Porque nós acreditamos que é nesse lugar que nos mantém seguros e firmes nessa aliança conjugal. Na cruz. E aí nós começamos a ministrar isso, colocando no ar. Colocava um episódio, colocava outro. Meu irmão, nós começamos a ter uma guerra na nossa casa que a gente nunca imaginou viver. Nós não tínhamos mais alegria para criar novos conteúdos, porque nós estávamos sendo provados naquilo que nós estávamos ministrando. Nós não tínhamos alegria em entrar mais no estúdio para gravar, porque aquilo a gente não estava mais conseguindo viver aquilo que a gente estava ministrando. Nós fomos pedir socorro para os nossos pastores. Nós fomos nos abrir, pastores, olhem por nós que não está fácil. Um fala A, o outro fala B, o outro fala D, o outro fala F. Está difícil. Pastores, mas vocês me disseram que vocês ministram para casais há mais de 10 anos. Yes, mas nós somos comum com qualquer outro casal. Não é porque nós temos uma experiência ministrando sobre isso que vamos nos colocar numa posição superior. Longe disso. Mas quanto mais o Senhor vai nos usando, querido, mas eu vou entendendo que não tenho nada a ver sobre os resultados. Eu não sei como você vai sair daqui, eu espero que você saia daqui nutrido pelo amor verdadeiro de Jesus. Eu imagino e torço, eu intercedo e oro para que você volte para casa amando a sua esposa, o seu esposo como você nunca amou. Eu oro ao Senhor, essa foi minha oração antes de vir para cá, que essa mensagem, não é o que eu estou falando, mas é o Evangelho de Cristo, afete o seu coração, a ponto de você viver um novo tempo no seu casamento. E tudo isso nunca será fruto da minha capacidade. Isso nunca será fruto da minha influência, mas daquilo que tem movido o nosso casamento, que é o amor de Deus. Romance é muito importante. Romance é muito importante. Você declarar o seu amor para sua esposa, para o seu esposo. Você comprar flores. Você lembrar do dia do casamento, do dia do primeiro beijo. A mulher gosta tanto disso, né, mulher? Ai, aquele dia, como foi? Você estava com a roupa assim, assada e tal, foi naquela praça e tal, calorzão, suor descendo, foi bonito. Algumas pessoas identificaram ainda. Tomando aquele sorvete, que é o único dinheiro que eu podia dar, era um sorvete para ti, não tinha outra coisa, mas de blitz. Que blitz, meu irmão? É na Praça do Bom Pastor, ali estava lindo, maravilhoso. Tudo isso é importante. Sabe, o nosso namoro é importante, o nosso tempo de intimidade é importante. Mas eu vou falar uma coisa para você, nada disso sustenta o seu casamento. Você pode ser a pessoa mais romântica, todo dia chegar com flores para sua esposa, mas não adianta chegar com flor e tratar ela mal. Não adianta, mulher de Deus, você ser carinhosa, meu amor, isso, aquilo, outro, mas você está querendo o quê? Gastar mais dinheiro no cartão do seu esposo? É tão lindo, meu amor. Oh, meu amor, você está tão bonito. Eu preciso comprar aquela bolsa, eu preciso comprar aquilo ali, eu preciso fazer aquilo outro, mas eu preciso mostrar o quanto eu amo ele. Queridos, por muitas vezes nós agimos assim. É até engraçado, mas entenda, se você parar para pensar nessas situações, isso só mostra o quanto nós somos egoístas, interesseiros. Quando nós começamos a viver amando e nos respeitando, sem pensar no que eu quero, no que eu preciso, mas atender a ela primeiro, e os dois fazerem isso ao mesmo tempo, meu irmão, você não imagina um homem valoroso que você vai ter na sua casa, mulher de Deus, você não imagina a mulher que você vai se tornar no seu casamento, quando nós pararmos de buscar o nosso próprio interesse e atender o outro, atender as necessidades do outro. Pastor, eu não consigo conversar, sabe, eu fui criado com meus pais, a gente não conversou em casa. Queridos, eu entendo que isso é difícil mesmo.
Meu pai sempre foi muito fechado até hoje. E o Evangelho de Cristo mudou isso na minha vida. Por quê? Quando eu comecei a puxar a conversa com meus pais. Antes do Evangelho, eu condenava meu pai. Se meu pai não fala comigo, eu não falo com ele. Se meu pai não quer conversar comigo, eu não vou conversar com ele, porque ele é meu pai, ele precisa me ensinar. Mas o Evangelho de Cristo foi penetrando no meu seio e mostrar: meu filho, quem está sendo afetado é você, pois é você que tem que entrar no seu pai e conversar com ele. E muitas vezes eu fui para o meu pai, eu puxava assunto, ele ficava calado, eu puxava assunto, ele ficava calado. Hoje nós falamos sobre Cristo. E isso, às vezes, acontece no nosso casamento. Nós casamos, mas não tínhamos diálogo na nossa casa. Nossos pais não conversavam conosco, eu não conversava com as minhas irmãs. Casamos, e agora? Eu não tenho cultura de conversar. Mas há um Deus que pode quebrar esse ciclo e fazer um novo. Não viva impedido de conversar com o seu esposo, com o seu esposo. Talvez você já se frustrou porque você um dia pensou em falar, mas ele ou ela não soube ouvir, acabou te tratando mal. Aí você falou: não falo nunca mais. Tentei, falei, não entendeu, não falo mais não, porque eu não vou me chatear, vou me ofender de novo. Não, queridos, persista. O Evangelho de Deus fala sobre perseverança. Perseverar. 1, 2, 3, quantas vezes for necessário, até a obra de Deus acontecer. Comunicação é importante. Por isso que nós precisamos sentar. Presta atenção, olha o que eu vou dizer para vocês. Nós precisamos sentar e falar assim: ei, atenção. Você não. Primeiro eu vou botar um cenário que não é o seu, tá bom? Senta aqui, vamos conversar. Deixa eu te falar uma coisa. A forma como tu falou comigo aquele dia, nunca mais eu vou sentar aqui. Ou você se ajeita e eu vou te levar para casa dos seus pais. Não aconteceu com você, em nome de Jesus. Mas vamos criar um cenário para um homem ou uma mulher afetada pela cruz. Meu amor, senta aqui. O que é que eu posso te ajudar? Como é que você está se sentindo hoje? Quais são as guerras que você está vivendo? E eu posso ser um instrumento de Deus para te ajudar. Queridos, isso muda ou desarma qualquer pessoa. Mas nós só sentamos para conversar, para apontar. Nós não sentamos para sentar para ajudar. Se a frase é eu, você e Deus, nós precisamos colocar Deus nessa relação. E Deus nos ensina a isso, a quebrar nosso orgulho e nos colocar como instrumento dele para ajudar o nosso esposo ou a nossa esposa. Amém? Queria que você abrisse a palavra do Senhor para finalizar. A irmã disse que eu tinha até meia-noite para ministrar, mas não vou fazer isso não. Vou encerrar por aqui. Vou fazer isso com os irmãos, não. Estou brincando, não falou isso não. Queria 1 João, Evangelho de 1 João, por favor. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Somente 19. E eu vou encerrar a ministração nessa noite. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: nós amamos, porque o quê? Ele nos amou primeiro. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Para tudo na vida, vamos lá, dá um exemplo aqui, para tudo na vida, só pode ser cheio por alguma outra coisa que está cheio. Esse copo está vazio, esse copo está cheio de água. Eu estou o quê? Distribuindo água. Às vezes até certo. Dei tudo que eu tinha. Mas eu só posso encher o outro daquilo que eu tenho. Eu te pergunto, como nós podemos viver em amor enquanto casados, se nós não somos abastecidos pelo amor de Deus? Nós temos negligenciado nosso tempo com Deus. Muitos casais estão vivendo
problema no seu casamento não é somente por falta de diálogo, não é por falta de sexo, não é por falta de dinheiro, tudo isso interfere. Mas o maior problema do casamento é falta de amor. E o amor de Deus. Porque é a única forma de nós vivermos uma vida crucificada, abrindo mão dos nossos próprios desejos e interesses, é sendo abastecido pelo amor de Deus. Se você achar, pastor, essa mensagem realmente ela é poderosa, ela é confrontadora, pois agora, a partir de hoje, voltando para minha casa, eu vou viver essa vida aí, colocando os interesses da minha esposa em primeiro lugar. Glória a Deus por essa decisão, mas entenda, você não terá condições de viver isso se você não for abastecido pelo amor de Deus. Por isso que nós não podemos negligenciar a nossa meditação da Palavra de Deus. Nós não podemos negociar o nosso tempo de comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos negociar o tempo de comunhão com os irmãos da igreja, porque nós estamos aprendendo uns com os outros, testemunhando, chorando juntos. Nós precisamos, querer ter uma vida de comunhão com o Evangelho. Somente assim nós somos abastecidos pelo amor verdadeiro e assim nós podemos gerar, dar, oferecer esse amor para o nosso cônjuge. Olha para o seu esposo agora, olha para o seu esposo, olha nos olhos desse galego aí, olha no olho dessa galega, olha nos olhos, para aí uns 30 segundinhos só olhando nos olhos dele, talvez você nunca mais fez isso. Por favor, esqueça quem está no seu lado, esqueça quem está atrás de você, olhe nos olhos do seu esposo, da sua esposa, aí por um minuto, só olhe, querido, só olhe, olhe essa mulher que você se apaixonou, em nome de Jesus você continua apaixonado. Olha para esse homem, olha as afeições desse homem que você disse, eu preciso casar com esse homem. Olhe para os olhos dele, olhe para os olhos dela e diga agora, vamos lá de novo, hein? Olhe nos olhos e diga, você e Deus, por todo sempre. Foi de ensaiar, hein? Agora valendo, hein? Valendo. Olhe nos olhos. Paquera aí, irmão. Olhe nos olhos. Olha o brilho dessa mulher. Olha o brilho desse homem. Olha aí. Olha. E diga, você e Deus, por todo sempre. Dá um paquera nele aí. Dá um beijinho. Com barulhinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, queridos. Queria convidar você a ficar de pé. Fique de frente com o seu esposo, com a sua esposa. Dê as mãos para ela. Por favor. Nós estamos finalizando mesmo. Sei que você está com fome. Mas queria só mais um pouquinho da sua atenção agora. Fique de frente com o seu esposo. Dê as mãos para ele, dê as mãos para ela. E agora eu queria que você orasse pelo seu casamento. Você não vai orar, queridos, sabe, aquela coisa que você vai comprar, que você necessita. Não, você vai orar pelo seu casamento. Porque o Espírito Santo trabalha e continue trabalhando no seu caráter, na transformação da sua vida. Que em nome de Jesus, apresente seu casamento. Feche seus olhos e ore, interceda por algo tão valioso que o Senhor tem te dado, que é o seu casamento, que é a sua aliança com a sua esposa, com o seu esposo. Por favor, ore, interceda. Talvez você não tenha costume de fazer isso, mas aproveite essa oportunidade para começar uma nova cultura, para começar uma nova rotina, de orar, de interceder pelo seu casamento. Isso, ore, o Espírito Santo quer ouvir o seu clamor. Isso mesmo. Coloque sua vida, apresente suas dificuldades. Continue mais um pouco segundinhos. Interceda. Presente. Peça para Ele uma nova porção de amor, uma nova porção de paciência, de graça, de misericórdia. Pai, nós queremos te agradecer, Jesus. Te agradecer porque tua graça e misericórdia nos alcançou até hoje. E nós queremos que não será diferente amanhã. Que em nome de Jesus nós apresentamos, Pai, o nosso casamento, Pai, nós apresentamos o nosso relacionamento conjugal nas suas mãos, para que o Senhor possa continuar nos conduzindo, Senhor, para que o Senhor possa continuar colocando no nosso coração o teu amor puro e verdadeiro, e que em nome de Jesus, ao estar abastecido nesse amor, nós possamos, Pai, dar um ao outro esse amor, oferecer um ao outro esse amor, Jesus, com graça, com respeito, com honra, Jesus, em nome
nome de Jesus, perdoa, Senhor, nossas falhas, perdoa as palavras, Senhor, direcionadas, que feriram, que ofenderam. Senhor, nos perdoa, Senhor, as atitudes erradas, Pai, atitudes, Senhor, que nós podemos dizer que foram vergonhosas, mas que em nome de Jesus, a Tua misericórdia possa nos alcançar. Ô Espírito Santo de Deus, nos ajuda nesse desafio de estar casado, nos ajuda, nos capacita, nos orienta, nos traz coragem, nos traz força, nos traz perseverança, nos traz alegria, nos traz amor, nos traz prazer. Resgata, Senhor, aquilo que foi perdido, resgata, Senhor, aquilo que foi deixado para trás. Senhor, restaura as alianças, Senhor, restaura, Senhor, os relacionamentos, para que Teu nome seja glorificado, não somente hoje, mas todos os dias do nosso casamento. Que os nossos filhos, Jesus, possam ter nosso casamento e ter desejo, Senhor, de também ser casado. Senhor, que os nossos filhos sejam alcançados pelo Teu Evangelho. Que em nome de Jesus, que as nossas atitudes na nossa casa possam ministrar, Senhor, na vida deles. Oh, Senhor, tira a vergonha. Senhor, tira, Senhor, os atos falhos. Tira, Senhor, os pecados. Oh, Senhor, arranca de nós tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, para que nós, enquanto casados, nós possamos, Pai, Te glorificar, Senhor, abrindo mão dos nossos próprios desejos, abrindo mão dos nossos próprios interesses e colocando os interesses do nosso cônjuge primeiro. Assim Te glorificaremos, assim Te louvaremos com uma atitude prática no nosso casamento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Se você puder dar uma salva de palmas, se expresse, glorifique a esse Deus poderoso. Aleluia, aleluia e aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome